Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia! Chegamos, chegamos no nosso 7º dia de jejum e oração. Cumprimos o nosso propósito com devocional, com palavra, com oração, com conselho, com direcionamento. E eu quero aqui agradecer a Deus pela sua vida, pelo seu envolvimento, pelo seu empenho, pela sua dedicação. Sim, Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Quem sabe para você foi uma semana de luta, uma semana que você aprendeu a se desprender de coisas que estavam te aprisionando. Aprendeu a se desprender de situações que estavam te impedindo de buscar a Deus, de buscar a presença de Deus. Mas nessa semana de jejum e oração, certamente Deus te fortaleceu, Deus te animou, Ele te mostrou até mesmo as suas dificuldades e, melhor do que tudo, pode ter te mostrado também o quanto que você precisa buscar ainda mais da presença de Deus. Então, que alegria, que felicidade. E mais uma vez eu peço a você, entre em contato conosco, nos conte como foi a sua semana de jejum e oração. Conte também quais foram as suas dificuldades ou aquilo que você identificou que precisa rechaçar da sua vida para estar ainda mais na presença de Deus, para buscar ainda mais a presença de Deus. Que maravilha! Entre em contato conosco através do e-mail pastorgilcimarlopes.pix@gmail.com e será maravilhoso ouvir o seu testemunho, o seu pedido de oração, como foi a sua semana, poder te aconselhar, poder te ensinar através da palavra de Deus. E que dia maravilhoso! Hoje, dia 4 de junho de 2023, a qual nós aqui dedicamos ao Senhor a nossa entrega de jejum e oração. E já fica aqui o convite para que você esteja conosco hoje às 18h30 na Assembleia de Deus, Ministério Jerusalém de Inhoaíba, Avenida Cesário de Melo, 6010. Venha adorar a Deus conosco, venha cultuar a Deus conosco. Será maravilhoso ter você ali conosco, adorando ao Senhor. E hoje tem uma palavra para você. Para você que entrou nesse propósito, para você que tentou talvez jejuar os 7 dias e não conseguiu, para você que colocou em seu coração, através dessa semana de jejum e oração, em querer mais de Deus, tem uma palavra para você. E a pergunta que eu faço é: como estava a sua confiança em Deus até aqui? Porque você tem que ter uma certeza: Deus está contigo. Sim, Deus está contigo. Só em você colocar esse sentimento em seu coração, só em você tentar buscar a Deus, ou colocar em seu coração que você precisa buscar a Deus, Deus já se aproxima de você. Deus é misericordioso, Deus é um Pai, Deus é maravilhoso. Ele nos chama à responsabilidade, como nós vimos durante essa semana, de santificação, de arrependimento, de mudança de vida. Ele nos chama a atenção, sim, para que nós venhamos sair da corrupção desse mundo, largar a corrupção desse mundo. E à medida que a gente se posiciona para buscar a presença dele, automaticamente ele se agrada de nós, ele se aproxima de nós. Deus se deixa conhecer. Não é à toa que ele disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Não, ele disse isso para nós. Se ele disse isso, porque ele está pronto para, numa entrega, numa busca a ele se aproximar de nós. E hoje nós vamos observar o salmista, no Salmo de número 23, a qual o salmista declara de forma tremenda e extraordinária que ele tem a confiança, ele mostra ali a confiança que ele tem no Deus a qual ele serve. Ele declara: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas.
refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Perceba que o salmista está declarando aqui de uma forma muito poderosa a confiança que ele tem em Deus. Sabendo que o Senhor é o pastor dele, que nada vai lhe faltar, ou seja, que do próprio Deus não lhe falta, que esse é o termo correto. Você conhece o Senhor é meu pastor e nada me faltará, pois ali o termo no original não é nada, é não, é lo, não me falta. Então o Senhor é meu pastor e ele não me falta. É o Senhor quem não me falta. É dele que eu não sinto falta. Por que eu não sinto falta dele? Porque ele me faz repousar em verdes pastos. Ele me guia mansamente pelas águas tranquilas. Ele refrigera minha alma. Ele me guia pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Então, essa série de questões é porque Deus não nos falta. O salmista ele está exaltando a confiança que ele tem em Deus. Em que nível que ele confia em Deus? E é isso que eu quero te chamar a atenção, porque se você está buscando ao Senhor, se você se dedicou ao Senhor, se você colocou em seu coração buscar ainda mais a face do seu Deus, automaticamente você precisa confiar nele que ele está contigo. Confiar nele que ele está se aproximando de você. Talvez você está agora vivendo num turbilhão de problemas, mas só em ter buscado ao Senhor já começou a sentir uma paz em meio às suas aflições. Já é Deus se aproximando de você. Já é Deus mostrando que ele está contigo. E isso precisa exaltar o quê? Precisa melhorar em que aspectos? A nossa confiança em Deus. Então, passa a confiar em Deus de uma forma que você jamais confiou. Passa a confiar nele, a sua busca a ele, a sua presença, o seu devocional, a sua honra, a sua santificação, a sua busca em jejum e oração deve sim aumentar a sua confiança no Senhor. E o Senhor vai fazer, através do seu poder, brotar essa confiança em seu coração. Sim, o verso de número 4, o salmista declara: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Perceba que o Senhor, de uma forma tremenda, extraordinária, ele está nos mostrando esse contexto de confiança em Deus. Numa outra versão, o verso 4 diz assim: ainda que eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois estás junto a mim. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Numa outra versão ainda, olha que tremendo: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Agora, fazendo uma análise dessas versões, nós podemos até declarar o texto dessa forma: mesmo que eu esteja em aflições e sofrimentos que podem me levar à morte, não ficarei amedrontado com tal perigo, pois na tua presença, a tua vara e o teu cajado me deixam em segurança. Aumente a sua confiança em Deus. Você está buscando ao Senhor em jejum e oração, está se santificando, e você teve a oportunidade de aprender nesses 7 dias de jejum e oração que você honra a Deus, você se aproxima dele, você se santifica, você se separa das coisas do mundo, você começa a perceber que dentro desse contexto você precisa dedicar a sua vida em jejum e oração. A oração é algo contínuo na sua vida, a palavra de Deus deve fazer parte do seu devocional, e tudo isso vai aumentar a sua confiança em Deus. Confie nele, confie no teu Deus. Talvez você está passando agora por aflição, morte, medo, entrando nesse contexto. Você precisa de quê então? Você precisa de consolo, tranquilidade, proteção e segurança. A presença de Deus, essa confiança em Deus, vai trazer isso para você. Consolo, tranquilidade, proteção e segurança. Em meio a esse contexto de aflição, morte, medo, angústia, Deus vai sim proporcionar para você consolo, tranquilidade, proteção e segurança no meio das aflições. Porque nós precisamos confiar em Deus que Ele está conosco nas aflições.
O que é aflição? Aflição nós podemos chamar de grande sofrimento que produz tristeza, ou período de dores e angústias durante a tua caminhada, durante o seu processo de vida. O salmista, ele diz no verso 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, ainda que eu esteja passando por sofrimento, ainda que eu esteja no período de dores e angústias. E olha só, preste bem atenção, Deus, ele deseja nos tirar da aflição. Esse é o desejo de Deus. Ele não quer nos ver na aflição, nos ver no tempo de angústia e nos deixar ali. Não, pelo contrário, ele se posiciona ao nosso favor. Se você está buscando a ele em jejum e oração, repito, honrando, se dedicando a ele, se separando das corrupções do mundo, tendo uma dedicação a ele, envolvido na palavra, no jejum, na oração, logo você se aproxima dele, ele se aproxima de você e você passa a confiar nele, porque próximo dele ele está pronto para exercer o poder dele ao seu favor. Sim, ele não vai te desprezar. Você está se aproximando dele. Ele quer sim nos livrar. Ele quer nos tirar da aflição. Nós precisamos confiar nele e ter a maturidade de passar pelos processos que talvez precisamos passar. Ou até que tenhamos que passar. Ou por algum motivo estejamos passando. Êxodo capítulo 3, versículo 7 e 8, a Bíblia diz: E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Deus vê a sua aflição, que está no Egito, e tendo ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, a um lugar do cananeu, do heveu, do amorreu, do perizeu, do eteu e do jebuseu. Olha o que Deus está dizendo para mim e para você. Ele viu atentamente a nossa aflição. Ele viu atentamente e ele ouviu o nosso clamor. E por isso ele desceu ao nosso favor para nos livrar. Não é maravilhoso? O Salmo 34, verso 19, a Bíblia diz: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Numa outra versão, o Senhor está perto do coração dos contritos. Ele salva aqueles que têm o espírito abatido. Sim, ele vai ao encontro daquele que está necessitado de ajuda. Nesse processo de jejum e oração, talvez você veio nesse caminho de honrar a Deus, de buscar a Deus, e no meio das suas aflições você também clamou: Deus, me livra, me livra, me livra do mal. Deus está dizendo para você: eu te livro, eu desço para te livrar. Eu vejo a sua aflição, eu não estou de braços cruzados para a sua aflição, para a sua dor, para a sua angústia. Não, eu livro. Você está me buscando, está se aproximando de mim. Então você precisa confiar em mim, diz o Senhor, que tem o poder para vir ao seu favor. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. João capítulo 16, versículo 33, você percebe que Jesus ele venceu as aflições por nós. A Bíblia diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ei, se anima, levante a sua cabeça. Você está se aproximando de Deus, está em jejum e oração, está buscando ao Senhor. Pastor, eu fiz um dia só de jejum no meio dessa semana. Deus está vendo as suas aflições. Por que você não conseguiu fazer os 7 dias, mas fez um porque você está mostrando para Ele: eu quero, eu tento, eu preciso, me ajuda. Ele está dizendo para você: eu venci as aflições. Se anime, tenha bom ânimo, eu já venci as aflições. Se aproxime dele, se envolva nele, confie no Senhor. Confie no Senhor. Quando a gente fala desse contexto de morte, dores, aflições e angústias, pode trazer a morte não só como um contexto físico, mas tenta pensar em morte como aquilo que está paralisado na sua vida. É o término tanto da vida física ou espiritual, personificação, consequência do mal, destruição, ruína, pesar profundo, tempo de aflição, paralisação de alguma coisa. Olha o verso 4 como inicia: ainda que eu andasse, como? Pelo vale da sombra e da morte. Qual a forma? Como a forma que nós precisamos ver isso? Vamos tentar analisar isso aqui. Olha só, como Deus vê a morte do homem, dos servos dele. Salmo 116, verso 15. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Pronto. Agora, dos ímpios. Não, Deus não tem prazer. Não tem. Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo,
antes que se converta dos seus caminhos e viva. É isso que Deus quer. Então Deus não deseja a morte, nem física, nem espiritual. Não. Deus não deseja a morte de situações e circunstâncias da nossa vida. Não. Deus não deseja que as situações da nossa vida estejam paralisadas. Não. Deus está pronto para vir ao nosso favor. Vir ao nosso favor. Deus está pronto para nos dar vida, nos dar em abundância. Deus está pronto para mudar as circunstâncias da nossa vida. E como Deus vê a morte? Como Deus vê as aflições? Como Deus vê as paralisações, as angústias? Preste bem atenção. Isaías 25, versículo 8. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Tirará o opróbrio, a vergonha do seu povo, de toda a terra, porque o Senhor disse. Talvez você está com medo de ser envergonhado por causa de situações que estão paralisadas na sua vida. Deus está dizendo, não, não, não. Não tenha medo, porque eu vou tirar toda a vergonha, toda a opróbria. Eu vou te colocar num caminho onde não haverá vergonha na sua vida. Sim, é Deus que está dizendo. Isso é um contexto de vida com Ele. E nós estamos falando de vergonha, de sentimento atribuído à personalidade. Não, não é isso. Estamos falando de situações que nos envergonham, de situações que vêm contra a nossa vida. Deus está dizendo, ainda que ela chegue, eu tiro. Ainda que ela venha até você, eu vou arrancar. Não vou deixar que venha prevalecer isso sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Aí a pergunta que eu faço é simples. Você vai confiar no teu Deus? Pastor, eu quero confiar, mas eu tenho medo. Então vença o medo. O que é o medo? Medo é temor. Sentimento de inquietação ante a noção do perigo real ou imaginário. Apreensão e respeito de situação indesejada e incerta. Ele vai declarar isso. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Não temas. Confie em Deus, não temas. Situações estão ao seu redor, parece que situações vão morrer. Morte espiritual, morte física, morte de situações da vida, morte de casamento, morte de sentimentos familiares. Deus está dizendo, não temas, se posicione. Confie em mim, creia no meu poder, que eu vou agir ao seu favor. Isaías 41, verso 10, a Bíblia diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Isaías fala isso, Isaías 41, 10, e Jesus, ele vai nos encorajar para que nós não venhamos temer, querido. Levante a sua cabeça e confie em seu Deus, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus que nos amou de tal maneira. Confie nele, acredite nele. Mateus capítulo 17, versículo 5 ao 7, a Bíblia diz, e estando Jesus ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele escutai. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus dos discípulos que estavam com medo, tocou-lhes e disse, levantai-os e não tenhais medo. Levantai-vos e não tenhais medo. Levantai-vos e não tenhais medo. Levante-se. Levante-se com coragem, levante-se com ousadia, levante-se crendo naquilo que Deus pode fazer ao seu favor. Aleluia! Confie em Deus, não temas, não temas. Olha só, tudo isso porque Deus está contigo. Confie nele, porque ele está contigo. Não tenha medo, porque ele está contigo. Acredite que ele se levante ao seu favor, que ele quer te tirar da aflição, porque ele está contigo. Estamos numa semana de jejum e oração, buscando a face do nosso Deus. Crendo em que agora? Que ele está conosco, que nós nos aproximamos dele. E ele está conosco, vendo a nossa aflição, vendo a nossa angústia, vendo as nossas dores, vendo o quanto estamos nos dedicando a estar em santificação na presença dele, fugindo da aparência do mal, contra a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida.
contra essas heresias que estão sendo pregadas, tendo amor e valorização pela verdade da sua palavra. Confie no Senhor, tudo isso com a certeza que Ele está conosco. E se Deus está conosco, isso significa o quê? Proteção. E o que é a proteção? Apoio, socorro, amparo, abrigo. É isso que Deus tem para nós. O verso 4 ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Proteção, amparo, socorro, abrigo. Deus está contigo. E se Ele está com você, creia que Ele te protege. Salmo de número 59, verso 16. Você pode bater no peito e dizer: Deus me protege. Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. No dia da angústia, ou seja, a angústia pode chegar, a aflição pode chegar, mas ela não vai prevalecer, que Ele estará contigo, te protegendo, te ajudando, te livrando dela, te sustentando no meio dela para te fazer superar. Creia nisso, pois a presença permanente de Deus em nós nos ajuda a passar pelo vale da sombra e da morte. E como é essa presença permanente em nós? Através do teu Santo Espírito. Você que entregou a sua vida a Jesus e declara Ele como único e suficiente Salvador. O Espírito de Deus passa a habitar em você, você passa a ser templo do Espírito dele. A presença dele fica permanente em você. E através do jejum e oração, essa presença vai te dando mais confiança. Essa presença vai te sustentando, essa presença vai aflorando ainda mais de forma tremenda e extraordinária. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Isso serve de forma poderosa para a sua vida, para aumentar a sua confiança em Deus. A Bíblia diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vá, é o ide. Se posicione, se levante e comece a fazer a obra de Deus. Por quê? Você tem que fazer isso. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Por quê? Porque ele declara: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Ele está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, confie em Deus. Confie em Deus, porque Ele está conosco nas nossas aflições. Confie em Deus e não tenha medo da morte, nem das aflições, ou nem daquilo que está sucumbindo em sua vida, que Ele pode resgatar. Vença esse medo. Vença esse medo. Vença esse medo. E se posicione, se levante, esteja diante dele. Porque tudo isso vai mostrar a sua confiança em Deus. Tudo isso porque Deus está contigo. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que você tenha essa certeza mais ainda. Eu quero orar para terminarmos essa semana de jejum e oração, confiando ainda mais no poder de Deus a nosso favor. Confiando ainda mais no socorro de Deus. Confiando ainda mais que em meio às aflições, dores, angústia, Ele te consola para que você supere essas dores. Confiando ainda mais que Deus não te abandona, que Ele está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Jejum e oração para honrar a Deus, santificar a nossa vida, nos separar da corrupção das mazelas desse mundo, fazer a diferença com caráter cristão, amando o devocional, que é a leitura da palavra, através do jejum com oração contínua. E tudo isso aumentando a nossa confiança em Deus, com certeza, porque nós sabemos que Ele está conosco. Vamos orar. Quero orar por você. Quero orar por você que talvez agora quer voltar para Jesus, quer voltar aos caminhos do Senhor, ou quer entregar a vida a Cristo. Quero orar por você que está nesse processo de jejum e oração, para que Deus possa se manifestar ainda mais na sua vida e que a palavra de Deus seja a verdade na minha boca ao seu favor, mudando circunstâncias da sua vida e te impulsionando a buscar ainda mais a face de Deus. Ore comigo. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu te exalto, eu te louvo, eu te engrandeço. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. E neste momento de intercessão e oração, eu quero entregar nas suas mãos, a seus cuidados, primeiramente este que me ouve, Pai, com essa oportunidade única de entregar a vida a Ti.
Entregar a vida a Ti, confiando em Ti e declarando o Senhor como o único e suficiente Salvador. Ó Jesus, receba este que entrega a vida a Ti. Este que volta para os seus caminhos, que estava afastado da fé, do Evangelho, da congregação e da comunhão da igreja, Pai. Ah, Pai, e agora declara o Senhor que quer voltar aos seus caminhos. Dê ao teu filho, à tua filha, a melhor direção. Sim, Senhor Deus, para congregar, para estar contigo, para se aproximar ainda mais do Senhor. Pai, e a estes, Pai, que estão na tua presença, buscando ao Senhor, jejuando, orando, que precisam ser fortalecidos, que precisam ainda mais aumentar a confiança em Ti. Sim, Deus, em nome de Jesus, visite-os agora. Traga ainda mais o fervor dos corações. Acrescenta, Senhor Deus, ainda mais de vigor e fé, em nome de Jesus. Levante, Pai, a tua igreja como uma igreja profética, uma igreja, Pai, que aponta para, Senhor Deus, a sua vinda, uma igreja que ama ainda mais a sua vinda. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Deus, traga a tua presença, traga sensibilidade espiritual. Em nome de Jesus, traga sensibilidade espiritual. Pai, enche o teu povo do teu Santo Espírito, que a cada dia venha ter o entendimento, que não venhamos nos envolver com situações que traz confusão, mas venhamos ser cheios do teu Espírito Santo. Sim, Deus, ajude-nos, ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo e mostra, Pai, para cada um deles que o Senhor se aproxima daqueles que se aproximam de Ti. Porque o Senhor diz, e buscar-me-eis, e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Que os corações aqui estejam sinceros e inteiros na Tua presença. O que entrega a vida a Ti, o que volta para o seu caminho e o que tem buscado ainda mais a Tua presença em jejum e oração. Eu abençoo o Teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Que Deus te abençoe muitíssimo. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. E mais uma vez eu peço a você, entre em contato conosco, trazendo seu testemunho, teu pedido de oração, sua dúvida. Que nós venhamos nos comunicar da forma mais clara possível. Será um prazer poder te aconselhar, te pastorear, te direcionar. O contato através do e-mail é pastorgilcimarlopes@gmail, pastorgilcimarlopes.pix@gmail.com. Se quiser também, nos acompanhe nas redes sociais, @pastorgilcimarlopes, tanto no Instagram, Facebook, como aqui no YouTube. Compartilha, comente essa mensagem, compartilha com o maior número de pessoas que você puder, que venha ouvir a palavra de Deus. Que Deus esteja contigo sempre e que você possa confiar no Senhor. Então, que Deus te abençoe muitíssimo.